Neste vídeo, eu quero te mostrar 3 atitudes que você pode estar praticando, que fazem o teu marido te rejeitar. Então já dê um like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, são todos incríveis. Então bora lá, 3 atitudes que pode você estar praticando, que acaba tornando o seu relacionamento tóxico. E você não quer ser aquela pessoa que está praticando isso. Tome cuidado, às vezes a gente fica olhando a atitude do nosso cônjuge, a gente fica pensando: "Ah, é porque ele faz isso de errado e faz aquilo de errado", e às vezes somos nós é que estamos praticando as piores atitudes, mas como essas atitudes são corriqueiras, são normais, acontecem no dia a dia e às vezes pode estar relacionada ao nosso temperamento, ao nosso jeito, à nossa criação, à nossa educação, a gente nem percebe. Então vamos lá para a primeira. A primeira é a crítica, gente. Toda hora ficar criticando a atitude do marido. Vou dar exemplos simples, gente. Pode ser até parecer brincadeira, mas não é. Muita gente, quando a gente casa agora no começo, a gente critica. Porque o marido não estende a toalha do jeito certo lá no banheiro, porque o marido não come direito, porque o marido não se veste direito. A gente está toda hora criticando o marido. Outro erro grave, a crítica sobre os parentes dele, sobre a sua sogra, sobre a irmã dele, cunhada, cunhado, filhos, né, sobrinhos. Gente, tem que tomar cuidado. A crítica é uma forma disfarçada de a gente querer controlar a situação, de a gente se achar melhor. É uma questão de orgulho também, porque quando você critica outra pessoa, você está criticando para apontar o erro da outra pessoa, né, um defeito. E por vezes a gente critica, inclusive, para disfarçar e esconder um defeito nosso. Isso é uma questão de orgulho, né? A gente tem que cuidar. Outro ponto na crítica que gera esse ambiente tóxico, um casamento ruim, é a gente ficar julgando, porque quem critica, na verdade, está o quê? Julgando a atitude daquela pessoa, e às vezes é somente o jeito dela. E assim, quem somos nós para julgar, né? Pensaram nisso? Nada e nem ninguém, a gente não tem que ficar julgando. E outra coisa, a gente também tem que cuidar, porque a crítica sobre o marido, parece que a gente é mãe dele. Fica criticando toda hora. A gente é com filho que fica toda hora criticando. Não faz isso, não faz aquilo, porque a gente tem que educar, né? E a gente fica, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, cuidem com as críticas, isso torna o relacionamento chato. Então, se você está criticando, analise agora, sozinha aí, não precisa falar para ninguém, mas se analise e comece já a orar pela sua transformação, para que você pare de ser crítica. Inclusive, gente, ser autocrítica, se a crítica não é com relação ao seu cônjuge, mas é com relação a você mesma, você tem que cuidar, porque você está se cobrando demais. Está querendo ser perfeccionista, está querendo ser perfeita. Novamente eu vou te dizer, talvez você está querendo esconder aí alguma coisa, apenas, para agradar, né, se fazendo de perfeita ou se criticando para ser perfeita, para ser aceita pela outra pessoa. E isso não é um defeito, não ser perfeita. Até porque nós mulheres, a gente não tem que ficar botando uma capa vermelha de super mulher, da Mulher Maravilha, e sair aí achando que está dando conta de tudo. Então não critique o outro, não se autocritique. Leve uma vida leve, feliz, né. Eu tinha esse temperamento, comportamento aí de criticar, de ficar analisando, porque eu queria comandar, queria que as coisas estivessem no meu controle. E até hoje, né, se eu não cuidar, isso vem à tona, porque tá escondidinha lá na carne. Mas o que que eu faço? Eu oro, eu entrego para Deus, eu peço para o Espírito Santo conduzir as minhas emoções, para eu ter domínio próprio, para eu ter discernimento, para eu não criticar as outras pessoas, para eu não me criticar, né.
e pedir para eu peço para Deus, eu peço para Ele mesmo, eu digo: "Deus, não importa qual é o meu temperamento, o que que eu fui criado, o que que eu penso, qual é a minha crença, o Senhor pode me transformar. O Senhor faz milagre, o Senhor me fez, né, no ventre da minha mãe, antes do ventre da minha mãe, então assim, o Senhor me fez, o Senhor me colocou lá, então eu peço que eu quero ser como o Senhor quer que eu seja". Por quê? Porque eu não quero mais criticar, eu quero ter uma vida leve, até porque assim, quando a gente critica as outras pessoas ou a si mesmo, a gente sempre tem que ter uma opinião sobre tudo. E isso é ruim, né, porque toda hora eu tenho que gastar energia para criticar alguma coisa ou alguém ou alguma situação, então toda hora eu tenho que estar naquela coisa, e eu tenho que cobrar, e eu tenho que dizer, e eu me cobro porque eu tenho que ter uma opinião, e às vezes eu quero só ficar quieta sobre uma situação, mas eu sempre estou criticando que as pessoas já estão acostumadas a me perguntar a minha opinião. Né. E às vezes também a pessoa vem aqui e quer desabafar comigo, contigo. Se você é crítica, em vez de você ajudar, você vai acabar criticando. Então cuide com a crítica, para si, para os outros. Busque, ore, peça para o Espírito Santo para você ter uma vida leve, liberta de críticas, né. Jesus não morreu na cruz para nós, para a gente apontar o dedo para os outros e toda hora ficar criticando e julgando os outros, né. A outra a atitude que pode estar tornando aí o relacionamento tóxico e pode não estar sendo percebida aos seus olhos, é a cobrança. É toda hora cobrando o outro cônjuge. Porque você não chegou em casa cedo, porque você agora vai para o futebol, porque você não fez isso para mim, porque você não lavou a louça, porque você não lavou a roupa, porque você não buscou as crianças, porque você também não faz isso, parará. Às vezes, gente, a cobrança é tão grande que a pessoa, né, vamos supor eu, né, eu quero que a outra pessoa adivinhe o que eu quero que ela faça. Gente, isso é humanamente impossível. Então, se isso está acontecendo dentro do teu relacionamento e principalmente está acontecendo por meio de você, cuide. O seu cônjuge vai chegar uma hora que não vai aguentar. Essa cobrança excessiva. A cobrança também pode ser com relação a ciúmes. Eu sou uma pessoa insegura, ciumenta, e vou toda hora cobrar. Por que que você não me atendeu? Por que que não deu os 2 risquinhos no WhatsApp? Por que que você não me atendeu? Por que que você não me retornou? Cuide com as cobranças. E a cobrança também é uma forma de orgulho. Para quê? Para eu cobrar, porque sou eu que mando, é desse jeito, enquanto eu cobro do outro, eu posso fazer o que eu quiser. Ou também, às vezes, assim como a crítica, a cobrança também de si mesmo. Se cobrar demais, ser a perfeita, dar conta de tudo. Gente, eu tinha esse hábito, esse comportamento. Eu queria dar conta de tudo, queria trabalhar, queria chegar em casa e fazer. Eu não pedi ajuda para o meu marido, eu não sabia, mas porque eu achava que eu não podia, eu não sabia nem pedir, eu não conseguia aceitar. Eu venho de uma criação que tem que dar conta, até quando eu tive consciência de que eu não tenho que cobrar, eu tenho que pedir ajuda, eu não tenho que me cobrar, eu não tenho que cobrar do outro. Isso tornou eu até chego a respirar fundo, isso me tornou uma pessoa mais leve, mais tranquila, menos estressada. Né, porque toda hora tu ficar cobrando, tu gera uma energia muito grande, porque daí tu tem que saber o que cobrar, você tem que organizar para cobrar aquilo, e assim, o que eu cobrei hoje tem que ter coerência com o que eu vou cobrar amanhã, e inclusive o que eu cobrei hoje do meu cônjuge tem que ter coerência com o que eu estou fazendo amanhã, porque se o que eu cobrei dele hoje não tiver coerência com o que eu faço amanhã, já vai dar conflito, porque ele vai olhar para mim e dizer: "Poxa, mas ontem tu cobrou isso aqui de mim, e aí hoje tu faz diferente?". Vamos dar um exemplo. "Ah, ele quer jogar futebol hoje", eu digo: "Não, hoje eu tenho que ficar com a família, tenho que ficar dentro de casa". Aí amanhã eu digo que eu quero sair com as meninas para tomar um café, 15h. Daí ele vai dizer: "Pô, mas aí não é sério". "Ah, não, mas o meu é 15h, daí pode não". Então cuidem com as cobranças excessivas. Isso, a crítica e a cobrança que eu falei até agora, isso é tão comum, tão corriqueiro na nossa vida, até no mundo que a gente vive hoje, às vezes no trabalho a gente é muito cobrado, que a gente não percebe isso. Então ore e peça para Deus, para Ele te dar olhos e ouvidos espirituais, para te ver se você está criticando, se você está cobrando, se você está tornando pesado o seu relacionamento, né, para que isso não seja atitudes tóxicas e que gerem um desconforto no seu relacionamento e que podem resultar num afastamento do seu cônjuge, pode resultar num divórcio, numa separação ou brigas constantes, ou até pior, gente.
né, que às vezes o pior do que uma briga é o silêncio absoluto, né. Eu já tive casais que me procuraram para conversar e falou assim: "Ó, parece 2 morto dentro de casa, ninguém se fala". E aquilo eu digo: "Meu Deus, deve ser uma coisa muito doída, né, deve ser uma coisa muito triste". Então, cuidem com as críticas, né, com as cobranças excessivas de si e do outro, né, às vezes você pode não criticar e nem cobrar o outro, mas você faz em si mesmo, e isso também é prejudicial, né. Jesus morreu na cruz por tudo, por nós, para nós nos auto-perdoar, para nós sermos livres, tanto nós quanto as outras pessoas. E o terceiro item que eu trago aqui para vocês, para analisar também, é a acusação. A gente tem que, cuidar, porque na parte da acusação, é como se tu sempre remetesse ao passado, quisesse voltar à acusação do que aconteceu. Isso está muito relacionado com o perdão e o auto-perdão também, porque esses 3 itens que eu trago para vocês é sempre com relação a você e ao cônjuge, né. Então a acusação do passado, vamos falar do cônjuge, né, ele errou, mas ele se arrependeu, não estou falando de remorso e nem culpa, mas ele se arrependeu, ele quer mudar de rota, ele pediu perdão, e você tem 2 opções, ou perdoa ou não perdoa, né. E esse perdão não pode ser da boca para fora, é porque todo mundo sabe que o perdão é o quê? É um mandamento, é uma decisão. Eu tenho que decidir obedecer a Deus e decidir perdoar essa pessoa, né. Então eu estou falando quando o cônjuge erra. Então ele pediu perdão, ele mudou de rota, ele voltou a ser um marido legal. E assim, não estou falando só de traição, pode ter sido grosseiro com alguma situação, enfim, né, cometeu algum erro aí. E aí, ele fez tudo isso, e aí eu: "Mas tu fez isso, mas tu fez aquilo", daí a gente tá indo pra você: "Ah, mas tu fez aquilo". Aí qualquer coisa eu jogo isso na cara, eu tô sempre acusando, ou seja, o passado ele continua presente. Vamos supor que foi uma traição. Ele me traiu uma vez, aí se arrependeu, pediu perdão, certo? Mas toda vez que eu acuso, que eu jogo na cara o passado está no presente. Então, novamente eu estou sendo traída, novamente esse fato acontece, porque a nossa mente ela não sabe o que que é presente, passado e futuro. Então, toda hora que eu jogar na cara o passado, eu vou ficar remoendo e revivendo isso. E o meu cérebro vai ficar sofrendo e eu vou ficar ali, acusando, acusando, acusando. E isso torna o relacionamento insuportável. Até o cônjuge que se arrependeu vai chegar uma hora que vai dizer assim: "Não, eu não quero mais", porque não adianta, a pessoa não quer, me perdoar, ela não quer ter um relacionamento bom, ela não quer se desprender do passado e viver, e se libertar, né. Então isso está muito relacionado com o perdão, gente, perdoar a outra pessoa. Então lembre-se, perdão é um mandamento, é uma decisão, e a gente só consegue perdoar por meio de Jesus Cristo. Então assim: "Ai, Gisele, eu não consigo perdoar", te ajoelha, ora, declara: "Eu já perdoei o meu cônjuge, eu perdoo ele de todo o coração, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar, eu quero perdoar por meio de Jesus Cristo". É assim que você tem que fazer. Não é só: "Ai, não consigo perdoar, não consigo perdoar, não consigo". Se você ficar toda hora declarando e pensando que você não consegue perdoar, é isso que você vai fazer, vai acontecer, tá? Então é a decisão de perdoar. E aí a acusação também pode ser, e isso é o inimigo que quer fazer, tá, a acusação é coisa do inimigo, então a gente tem que cuidar para não dar vez ao inimigo na nossa mente, para a gente estar sempre apontando o passado para o nosso cônjuge, ok? E aí também tem a acusação para nós mesmos. Então é o quê? É a gente toda hora lá: "Ah, mas eu errei, eu errei". Aí aqui mora o auto-perdão, porque tanto no perdão quanto no auto-perdão, o que que a gente tem que viver? No solo do perdão. E foi o quê? Que foi feito pela obra na cruz de Jesus. Por isso que eu sempre digo que o centro da nossa vida, que o foco da nossa vida, que tudo na nossa vida gira em torno da obra na cruz, porque lá é que foi virado tudo, foi virado a chave, né, a principal chave. A gente se conectou diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar em nós, a gente foi perdoado, a gente foi sarado. Então é perdoar o outro, mas é se perdoar. Então vamos supor que é o inverso, você traiu o seu cônjuge, né, ou
Ah, comprou um sapato e escondeu também é um erro, né, não precisa ser um pecadão, pode ser um pecado um pouco menor, né, que não tem diferença, mas enfim, vamos dizer uma coisa assim, menor ou pode ter sido um erro realmente, ou ter escondido alguma coisa de finanças do marido, ou ter feito alguma fofoca, alguma coisa, e aí você fica toda hora: "Não, mas eu", o seu cônjuge lhe perdoou, né, pelo erro, tudo, e você fica se automutilando, se autocobrando ali, se acusando do passado. Então você não consegue sair, tem que cuidar, porque esse passado toda hora para o presente, novamente eu estou vivendo aquele erro constantemente, e isso gera uma depressão também na gente, uma depressão e cuidado pra também, para não sofrer uma opressão do inimigo. Porque quando eu permito que venha a acusação do passado a aqui para o presente, o que está acontecendo? Eu estou permitindo o inimigo estar ao redor e ficar me acusando. Então eu tenho que fazer o quê? Orar a oração do auto perdão. Eu tenho que me auto perdoar. É isso que eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que declarar que eu sou perdoada em Jesus Cristo. E esse auto perdão também é somente por meio de Jesus Cristo. É Ele quem vai nos dar, é Ele que vai nos conduzir por meio do Espírito Santo. A gente tem que fazer isso, porque não tem outro jeito. Eu sozinha na carne não vou conseguir. Se eu disser: "Ah, não, mas eu já me perdoei, pois é, eu já entendi". Não, eu tenho que fazer por meio Espírito Santo, me ensina a me perdoar. Eu quero me perdoar, eu aceito a obra na cruz, eu me perdoo, eu me auto-perdoo, né, eu me arrependi, né. Declare que você se arrependeu, que você quer mudar de rota. Peça para o Espírito Santo te ajudar, para você não fazer nunca mais, para você não se acusar mais. Então, é isso, gente, são essas 3 atitudes que pode estar aí destruindo o relacionamento de vocês, e agora eu quero fazer uma oração para vocês, né, mas já deixa aqui o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação, para você sempre receber, né, os nossos vídeos aí, e sempre saber fresquinhos. E agora eu vou para a oração, tá. Então que você se coloque de joelhos se possível, feche os olhos, ou escute essa oração com o coração aberto, pedindo transformação por meio do Espírito Santo, né, permitindo que Deus haja dentro de você, que não seja eu, mas sim o falar do Espírito Santo com você e que ele te convença. Eu peço em nome de Jesus que quem assistir esse vídeo, ouvir essa oração, que se permita dar um passo a mais para ter um relacionamento com o seu cônjuge de forma saudável, né, sempre com Deus no meio, sempre colocando a obra da cruz, internalizando ela, né. E vamos lá. Paizinho do céu, eu peço em nome de Jesus que o Senhor toque o coração dessas pessoas que estão vendo o vídeo, para que elas deixem de acusar, se cobrar, se criticar e também apontar o dedo para os outros em acusação, em crítica, né, em que elas tenham um coração confiável, temente ao Senhor, que elas tenham um coração ensinável, que elas vivam com leveza, com liberdade, porque a obra na cruz foi para elas também, que elas internalizem isso, que o relacionamento delas com o Senhor seja cada dia mais próximo, esse é o desejo do meu coração, Senhor. O Senhor transforme elas numa nova criatura, renove a mente delas, para que elas não vivam no passado, Pai, nem acusando, nem criticando, nem cobrando, mas que o Senhor torne elas livres agora, em nome de Jesus. Amém. É desse jeito, gente, entregue o seu coração, não se esqueça, Jesus, ele morreu na cruz, ele fez a obra na cruz por você, ele derramou o sangue que te limpa, foi por você. Então se acesse a isso, se apodere a isso, aceite essa obra, ame essa obra, não ache que você pode fazer mais do que ele, né, ele já fez por você, ele te amou. E continue para mais vídeos.